Olá, estamos mais uma vez aqui para tratar de temas relacionados ao direito do consumidor na perspectiva tanto profissional e teórica. Eu sou Denis Verbicaro e hoje tenho a honra de receber o amigo, ex-aluno, Dr. Carlos Chada, que é juiz federal, professor universitário e que vai trazer um pouco da sua experiência, seja no âmbito da realidade dos processos relacionados ao direito do consumidor, como no âmbito da sua pesquisa, que envolve temas relacionados ao superendividamento, assédio de consumo, sobretudo em relação a uma categoria de consumidores hipervulneráveis, que é o público idoso. Carlos, muito boa tarde, obrigado pela disponibilidade, grande alegria recebê-lo aqui. Eu que agradeço, professor Denis. Para quem não sabe, o professor Denis foi meu orientador na pesquisa de mestrado e se existe algo a contribuir para a sociedade resultante dessa pesquisa de mestrado, 80 a 90% é o trabalho do professor Denis. Muito obrigado, professor. Obrigado, Carlos. Carlos, eu quero começar falando justamente desse aspecto, né? Eu acho que a sua pesquisa, ela trouxe para o debate uma questão muito importante e que envolve um quadro de vulnerabilidade social marcante em nosso país, que é o tema do superendividamento. Né? Grande parcela da população brasileira se encontra nessa condição de superendividamento e muitas vezes essa oferta do crédito irresponsável acaba levando a uma conflituosidade social e que resvala no judiciário. Né? Você, como juiz federal, e teve a possibilidade de identificar isso na prática, como essas práticas abusivas se desenvolviam e como você identifica as cautelas que o consumidor deve adotar diante dessa prática do assédio de consumo? Obrigado, professor. É o seguinte, existe uma parcela da sociedade que são os beneficiários dos benefícios do INSS. São grande parte desses beneficiários, eles são formados por um público feminino e por um público idoso, ou seja, são pessoas que caracteristicamente são pessoas mais vulneráveis dentro do mercado de consumo. E essas pessoas, elas são muito mais suscetíveis a práticas, a menor resistência a práticas de assédio de consumo. E essas práticas de assédio, elas são realizadas não apenas pelos fornecedores de produtos produtos bancários, mas também praticados dentro do âmbito das suas próprias famílias. Essas pessoas, elas participam dentro do mercado econômico brasileiro com uma força muito grande, uma força econômica muito grande, mas ao mesmo tempo que eles têm esse empoderamento econômico, eles têm uma vulnerabilidade pessoal Uhum. muito forte. Por quê? Porque são pessoas mais idosas, são pessoas que possuem menos uma instrução formal, são pessoas que elas são muito carentes de afeto dentro da sua família e, por isso, são muito mais suscetíveis a cederem a essas práticas essas práticas abusivas de consumo, adquirirem crédito, adquirirem produtos e serviços desnecessários para ela, adquirirem débitos dentro da sua vida pessoal, da sua vida financeira, e aí cria aquela bola de neve gigantesca que não tem fim e acaba atrapalhando demais a vida econômica e pessoal desse público idoso. Você toca num aspecto que é importante, né? Esse contraste entre esse pensionista, esse aposentado, muitas vezes ele é o arrimo da família, né? Ele tem o suporte financeiro da família, mas ao mesmo tempo ele é vulnerável porque ele é a vítima preferencial dessas técnicas de convencimento, né? Uma das questões que nós identificamos muito é essa assimetria informacional. Né? Muitas vezes essas pessoas são levadas a assinar documentos, a assinar contratos, sem entender ali o conteúdo desses contratos. Né? Isso era muito comum quando você atuava nessas questões relacionadas ao direito do consumidor? Muito, muito. E isso daí é apenas a parte boa de quando ele ainda assina um contrato, porque muitas vezes eles fornecem esse público mais idoso, esse público mais vulnerável, eles fornecem informações para terceiras pessoas que vão se apropriar dessas informações e praticar fraudes
em nome dessas pessoas. Como elas são desse público mais idoso, né, como elas são, pessoas muito pouco instruídas, muitas vezes eles nem conseguem entender o contra-cheque deles, com os descontos, e aí aquelas fraudes que são realizadas com a utilização daquelas informações que os fraudadores já obtiveram, desse público idoso ao tempo da realização daqueles contratos, ou não, quando a gente fornece o nosso CPF para pessoas mal intencionadas, eles podem fazer muitas coisas com as nossas informações. Então, Uhum. quando esse público ele entrega essas informações para pessoas mal intencionadas, ele dificilmente ele consegue ter resistência e consegue atuar para que essa violação aos seus direitos e essa diminuição da sua capacidade econômica, ela seja cessada. Isso é curioso, né? Porque é como se, na verdade, essas instituições bancárias, financeiras, agissem em parceria com outras instituições, compartilhando esses dados pessoais, essas informações sensíveis, que acabam sendo utilizadas contra o consumidor, muito distante do seu legítimo interesse. Né? Então, Carlos, tem um comentário que normalmente a gente faz de que o consumidor, o aposentado, o pensionista, ele toma conhecimento da concessão do seu benefício não pelo órgão previdenciário, mas quando ele é assediado por um banco, por uma instituição, dizendo que ele tem um crédito pré-aprovado. Isso era comum? Isso é comum, isso é comum. Já houve por alguns períodos em que o INSS baixou instruções normativas limitando uma espécie de período de carência entre a concessão do benefício previdenciário e só após um determinado período de 6 meses, 7 meses, que você poderia fazer, empréstimos bancários justamente para evitar um pouco essas práticas. Mas a gente sabe que o assédio das instituições financeiras e o poder econômico dessas instituições financeiras junto ao Estado é muito grande. Uhum. E que recentemente, falando já abrangendo mais esse assunto, até os benefícios assistenciais hoje eles já são é possível você consignar o crédito dentro de benefícios assistenciais que não tem nenhuma finalidade, econômica para né, não é um benefício que você consegue através de um período de retribuição, mas sim porque você está numa situação de vulnerabilidade e precisa daquele valor integral para a sua sobrevivência determinado período da sua vida. Uhum. E esse benefício assistencial, que tem uma política assistencial e não de previdência social, é utilizado, ela é um objeto de agressão, um ponto de conquista das instituições financeiras, e aí tem toda uma cadeia produtiva que se favorece desses benefícios concedidos a essa população mais vulnerável. Perfeito. Inclusive, né, quando nós olhamos o Justiça em Números, que é aquele anuário divulgado, publicado pelo CNJ, nós percebemos um crescimento exponencial de demandas relacionadas a crédito consignado, a fraudes nessa área, tanto na Justiça Estadual como na Justiça Federal. Né? E isso é interessante porque, de certo modo, isso quebra aquele discurso usado de que a responsabilidade é do consumidor porque não tem educação financeira. Quando na prática a gente percebe uma oferta, né, agressiva, uma oferta irresponsável do crédito e até mesmo essa apropriação indevida das informações para a concepção de um empréstimo fraudulento, É né? isso mesmo. Esse consumidor, ele sofre, que eu digo, uma violência. Ele não pode ser um culpado de uma violência que ele sofre sem nenhuma responsabilidade pela concessão desse crédito. Ele é violentado, primeiro nas suas informações, depois na sua vulnerabilidade, e terceiro, ele é quase obrigado a assinar. Isso quando assina, tá, professor? Isso daí, quando ele assina esses contratos, que ele não tem, em regra, as informações e as consequências, não tem a noção das consequências pessoais desse tipo de contrato, isso quando essa vontade é manifestada, fora quando ele é vítima de fraude, o que é algo muito comum. O que eu costumo falar lá na Justiça Federal é que a partir do momento
em que, não são todas, tá? Mas algumas instituições financeiras você assina um contrato de empréstimo, qualquer um, você fica vinculado ao resto da sua vida, porque esses contratos eles vão se transformar em vários outros contratos, e esses outros contratos você pode ter certeza que é objeto de fraude. Sem falar naquela renovação automática, né, Isso, que o isso. próprio consumidor ele não consente, não toma conhecimento e quando ele vê tem um dinheiro na conta dele e que ele vai pagar 3, 4 vezes aquele capital, justamente pela falta de informação e discernimento sobre os limites dessa abordagem agressiva, né. Isso, e a gente está falando de um público que ele é muito sensível, né? Você está falando de pessoas idosas, passando de 80 anos, pessoas sem educação, mulheres idosas que não, nunca participaram de uma relação de trabalhistas, nunca foram ao mercado, não, são pessoas muito pouco educadas. Então, são pessoas realmente muito sensíveis. E Uhum. são essas pessoas os principais alvos, não só do assédio de consumo, mas também com as fraudes obtidas com as informações praticadas pelos fornecedores. A transferência, a divulgação de informações proporcionadas pelos esses fornecedores. O pessoal que vem aqui no nosso podcast costuma brincar que, em determinado momento, eu começo a fazer perguntas que colocam o convidado em situações um pouco mais, não diria constrangedoras, mas um pouco mais delicadas. Por exemplo, e tu não vai escapar dessa, Carlos. A ideia é entender como é que está a Justiça Federal diante desse crescimento de demandas de consumo, dessa realidade. Porque muito se fala hoje de advocacia predatória, numa lógica de vilanizar tanto o consumidor quanto o advogado que leva essas questões que são repetidas porque a prática abusiva é massificada. Né? Então a ideia é você quebrar um pouco desse clichê de se vilanizar o advogado, a parte. Tudo bem, é repetido, são muitas ações. Existem casos eventuais de advocacia temerária? Sim, mas não é a regra. Como é que a Justiça Federal, como é que os juízes estão lidando? Será que já há uma sensibilidade para entender que esse é um problema real e que esse problema decorre justamente da proliferação dessas práticas abusivas? Em relação a esses créditos consignados voltados a esses beneficiários do INSS, isso daí eu não vi muito na prática essa advocacia abusiva, Uhum, predatória acontecer. O que a gente identifica mais, isso daí foi objeto até de instruções do próprio CNJ e do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, foram alguns escritórios de advocacia que eles realmente realizaram essas ações predatórias, mas voltadas a danos materiais relacionados aos programas da Minha Casa Minha Vida. Isso daí hum, realmente teve, foi identificado alguns escritórios, isso daí até que eu acabo, assim, fica entre como é o mar e o rochedo, quem se dá mal é o marisco. uhum, Você vê muitas pessoas que acabam sendo colocadas no meio e acabam o seu direito não sendo realizado pela justiça justamente porque ela entra no bolo. uhum, E aí você vê assim, vamos imaginar um determinado empreendimento imobiliário que foi construído pela Minha Casa Minha Vida. De 100 apartamentos que foram construídos, vamos imaginar que deu uns 15 que deram problema. Aí o que o advogado faz? Alguns escritórios, tá? Tira foto, faz um laudo nesses 15 e aí coloca os outros 85 no bolo. uhum, Acaba que gerando o problema para os 15 que realmente têm o uhum, direito. uhum, E, assim, a justiça ela acaba não sendo muito bem prestada, justamente porque fica quase como uma defesa da institui da uma presunção de de má má-fé fé. nesses processos daquele determinado empreendimento. Isso daí realmente aconteceu não só aqui na capital, mas várias subseções, tiveram várias que foram praticamente atoladas de processos dessa advocacia criminologia, mas em relação a créditos consignados, fraudes, eu particularmente eu não identifiquei nenhum. Uhum. Não é objeto de conversa entre os colegas de advocacia predatória em relação a essas fraudes. Até porque é muito fácil de você identificar esse tipo de fraude, né? Assim, geralmente são documentos que eles são sobrepostos, você pega uma assinatura, tira várias
várias xeroxes, e aí fica a assinatura da Uma pessoa. análise simples assim você Análise consegue simples. Às perceber. vezes, o próprio juiz não precisa nem de exame grafotécnico, ele consegue identificar a completa divergência entre a assinatura que está no contrato e a assinatura que está na carteira de identidade. Então, essa é muito fácil. E a gente também identifica algumas instituições que elas são mais contumazes na prática desse tipo de fraude. Inclusive, Carlos, eu já tive a oportunidade de advogar em alguns casos relativos a essas fraudes, e você percebe que a própria instituição financeira, ela apresenta a defesa por obrigação de ofício, né? E ela sabe que aquele documento, em contraste com os documentos da petição inicial, que mostram quem é verdadeiramente o autor, que há uma divergência muito grande. E ela não junta. Ela não junta os documentos que embasaram aquela contratação, justamente porque ela sabe que nessa análise simples, comparativa, o magistrado vai perceber, não, tem uma fraude, vocês não tiveram a cautela necessária na abertura da conta, na efetivação do empréstimo para verificar a idoneidade da E às documentação. vezes, isso daí quando o contrato ele existe, porque às vezes esses contratos nem existem. Às Uhum, vezes você pega os dados e já, eu particularmente eu não sei como é que funciona internamente essas instituições, mas autorizam um crédito, depositam na conta da pessoa uhum. e os pastinhas, né, as pessoas que são comissionadas já recebem a sua comissão, a pessoa, o rapaz do banco lá já tem da instituição financeira, já alcança as suas metas e aí todo mundo fica feliz, mesmo o consumidor, que é o mais importante. Essa figura que você traz nessa pesquisa e falou aqui, o Pastinho, eu queria que tu falasse um pouquinho do perfil desse assediador, desse promotor de vendas, como é que ele atua Ele normalmente? atua de todas as formas. Ele atua através de contatos telefônicos. O que acontece? Algumas instituições financeiras possuem dados desses beneficiários ou não beneficiários de potenciais consumidores, potenciais pessoas que podem adquirir esse crédito. E essa lista, esse pastinha, ele pode localizar essas pessoas e oferecer o crédito. Ele pode buscar esses potenciais consumidores nos lugares onde eles se encontram, ou seja, na frente das instituições, das agências do INSS, que é onde os Uhum. beneficiários eles se encontram. A pessoa vai lá, consegue o seu benefício, ele já sai com um contrato assinado no meio da rua. E de todas as formas ele tá buscando, né, esse tipo de, de violações Uhum. esse público de beneficiários do INSS. Pela tua experiência, Carlos, você observa alguma mudança de comportamento do INSS no que diz respeito à preservação dessas informações pessoais? Será que, em razão do quantitativo de ações, não houve nenhuma mudança de atitude no sentido de estabelecer uma norma interna que, de algum modo, limite a atuação desses pastinhas, desse assédio de consumo em relação ao crédito? O que aconteceu já fora limitar uma espécie de carência, baixaram já instruções normativas com uma espécie de carência para que possam ser contratados créditos consignados e relacionados a esses benefícios. Uhum. Só que o que a gente vê é que nos últimos anos houve até uma instrução normativa do ano passado que ela aumentou não só os limites, mas como os limites do consignado, né, mas também como o público-alvo. Então, o que a gente percebe é que existe um poderio econômico e de pressão muito grande das instituições financeiras Entendi. em relação a esse tipo de contrato, porque é quase risco zero. Uhum. É risco zero. E se por um acaso houver o que a gente percebe, né, se houver 1000 fraudes, uns 10, 15 vão entrar na justiça, e as condenações elas não são altas. Eras, Carlos, tu antecipaste um assunto que eu considero importantíssimo para o nosso debate. Você tem a prática abusiva, você tem a prática abusiva, e dentro dessa espécie de jurimetria, né, dessa análise econômica do direito, em que você pondera, você que é um infrator, que age na infralegalidade, eu vou lesar aqui 100 consumidores, que 10 entrem com ação judicial e 4 ou 3 ganhem alguma indenização, eu fico no lucro.
né? Então, eu leso no atacado, sou condenado no varejo e no valor irrisório. E aí, a minha pergunta para ti, como é que está, né, o Judiciário Federal em matéria de reparabilidade de dano moral? Né? Porque quando a gente entende essas situações, você entende a fraude, muitas vezes você reconhece o direito ao ressarcimento do consumidor, mas a questão da condenação por dano moral, né? Nós observamos uns valores ainda muito irrisórios, muito limitados. Será que está havendo alguma mudança nesse sentido? Porque nós percebemos, de um modo geral, não apenas no âmbito federal, no âmbito estadual, uma cautela excessiva, no sentido de não arbitrar um valor muito alto, sob a lógica, a meu ver, completamente equivocada, de evitar a indústria do dano moral. E a gente sabe muito bem que não existe indústria do dano moral, existe a indústria do mero aborrecimento, do assédio de consumo, das práticas abusivas em massa. Como é que você analisa essa Eu situação? analiso o seguinte, da seguinte forma, professor: as ações individuais, eu concordo com você que as indenizações elas são muito baixas, elas estimulam a continuidade desse ilícito. Obviamente que qualquer grampeador, qualquer pessoa que é contratada dentro de uma instituição financeira, há uma análise de ganho e de perda. Então, assim, o que a instituição, qualquer cláusula que existe no contrato, há uma previsibilidade já prévia de ganho e de perda. Inclusive, quando ele atua de forma agressiva no mercado de consumo, eles também têm análise de perda e de ganho. Mas eu acho que as ações individuais, por mais que você aumente as condenações, elas são insuficientes. O que eu acredito que poderia ser um instrumento são o ingresso de ações coletivas, determinando realmente políticas financeiras institucionais para que desacreditar, para diminuir esse tipo de atuação dentro do mercado do consumo. Esse tipo de atuação dos legitimados às ações coletivas, eu acredito que seria uma saída, se não para acabar com o problema, mas pelo menos desestimular bastante esse tipo de política, política institucional dos bancos. Eu concordo totalmente com você, Carlos. Eu acho que essa é uma grande lacuna que nós observamos em relação ao modo de atuação dos legitimados ativos. Eu já tive a oportunidade de escrever sobre isso. Nós temos um sistema de defesa processual coletivo dos mais avançados do mundo e muitas das ferramentas que estão ali são subutilizadas. Então, se você tem um crescimento das demandas individuais que acabam sendo pulverizadas em meio a essas estratégias dos litigantes contumazes, é porque o sistema de defesa processual coletivo não está funcionando como deveria, né? Então você percebe que se houvesse essa atuação estratégica e que direcionasse, como você bem coloca, né, uma política institucional, uma mudança, uma transparência, regras éticas na oferta do crédito, controles de governança, e hoje no âmbito digital, né, uma espécie de governança algorítmica que impeça que a inteligência artificial se preste a esse propósito do assédio numa escalabilidade ainda maior que a gente observa, né? Fintechs, muitos daqueles consumidores desbancarizados hoje eles estão entrando nesse mercado sem entender, com um clique contratando empréstimos sem informação adequada. Então, eu concordo plenamente contigo. Eu acho que esse é um caminho importante, de resgatar um pouco dessa tradição de defesa coletiva. E existe também isso é uma crítica que eu faço ao judiciário. O judiciário ele é muito voltado para essas microlides. Não, você aqui, por exemplo, aqui em Belém, aqui no Pará, nós existe na Justiça do Estado, na Justiça Federal, várias varas de juizado, varas cíveis, mas nós não temos uma vara, pelo menos eu desconheço no Estado, e não tem na Justiça Federal, uma vara voltada apenas para as macrolides. Uhum. Então você tem vara de juizado com milhares de processos e você não consegue entender que aqueles milhares de processos eles poderiam ser evitados com a existência de uma vara responsável pelas macrolides, pelas ações coletivas, uma vara especializada no julgamento das macrolides.
E nesse particular, ainda tem um problema das metas de produtividade do CNJ, porque um juiz que fosse se debruçar sobre uma lide coletiva, né, vamos imaginar uma ação civil pública, um processo estrutural com grande repercussão social e transindividual, ele vai consumir muito tempo dele, né, que ele poderia estar lidando com pequenas ações, ganhando uma produtividade maior por responder essas pequenas ações. Então ele acaba fazendo uma escolha de prioridades. Olha, para não ficar prejudicado no cumprimento da minha meta, eu vou dar vazão a essas ações individuais e deixar de resolver um problema de maneira estrutural, de maneira realmente transindividual, né? E até a progressão da carreira do magistrado, ele é voltado para muito para o julgamento exponencial de processos. Então, você tem uma vara de família, você vai julgar 300, 400 processos em um mês, mas se você tiver numa vara de uma macrolide dessa e conseguir resolver a situação de um sem número de pessoas, mas jogar 2, 3 processos, você não chega aos números necessários para apresentar uma promoção por merecimento, uma justificativa que te leve a ser votado à ascensão num tribunal superior. É um produtivismo vazio que acaba por objetificar o jurisdicionado. Ele vira uma estatística de Ele vira uma julgamento. estatística. E assim, o magistrado ele tem que ter a consciência que atrás daquele processo existiu toda uma história. Aquilo ali é o final, é o início de um processo, mas um final de uma briga que já, com certeza, já tem muito tempo, né? E demandou muito desgaste daquela pessoa até chegar às portas do judiciário. Contratar um advogado é caro, participar de um processo judicial ele é danoso, mesmo nesses processos voltados apenas a dinheiro, não processo de família, mas ele é um processo que te desgasta fisicamente. Então, ali, o judiciário, o magistrado, ele tem que ter a ciência que por trás daquele processo existe toda uma história que só está uma pontinha do iceberg descrita na petição inicial e na contestação do réu. Exatamente, eu acho que é muito importante, Carlos, você como juiz, reforçar isso, porque é preciso que o magistrado ele tenha empatia, né? Que ele se coloque ali no lugar do jurisdicionado e entenda que muitas vezes ele está ali porque todas as tentativas anteriores, ou por não ter tido sequer uma tentativa anterior de comunicação com o banco, né, fez com que ele entendesse ali que aquela era a última fronteira na proteção do seu direito. E ter empatia não significa que você vai perder a sua parcialidade. É perceber, como você bem coloca, que aquela discussão de crédito, para ele, já está gerando um grande constrangimento, porque ninguém tem orgulho de dizer, olha, não consegui pagar minhas dívidas, eu comprometi o meu mínimo existencial da minha família, minha subsistência. Isso é motivo de constrangimento muito grande. O fato dele estar ali já é um grande constrangimento. Eu acho que tem que haver essa sensibilidade. Tem, e assim, é engraçado você tocar nesse assunto, porque assim, a grande massa desses processos envolvem pessoas menos instruídas, mais velhas, mas não é incomum que pessoas muito bem instruídas, que fazem parte do nosso meio jurídico, elas também se encontrarem super endividadas e não consigam resistir ao assédio praticado pelas instituições financeiras. É algo até engraçado, porque são pessoas que trabalham com isso, sabem das consequências, mas naquele momento de vulnerabilidade, ela assina um consórcio de um carro que ele não precisa, compra um imóvel que não precisa, viaja tira um empréstimo consignado para viajar e não necessita viajar, mas se envolve dentro de uma bola de neve, porque tem aquela possibilidade do crédito consignado, tem crédito no mercado, e quando vê já não consegue nem fazer o supermercado no final do mês. São pessoas que trabalham com isso, pessoas educadas, até membros do judiciário, membros do Ministério Público, você encontra, vez ou outra, com as ações dentro da Justiça Federal, para a gente julgar em relação a esse superendividamento deles. Essa tua constatação empírica, ela é importante e nos permite falar, né, que o assédio, não apenas em relação ao crédito, né, mas essa estratégia do mercado de criar sempre necessidades artificiais de consumo, ela é democrática, porque ela atinge a todos os consumidores, né? Desde o consumidor de baixa renda ao consumidor que tem uma renda adequada e que, em tese, lhe permitiria viver com certo conforto, mas esse apelo, né, para desejos
para realizações, muitas relacionadas, às vezes, ao sentimento de pertencimento social, a viver novas experiências, como você fala, né? Olha, eu quero viajar para o exterior todo ano, eu quero trocar meu carro todo ano. Então, faz com que o sujeito ele perca muito a racionalidade decisória, né? E ele veja no crédito a redenção de seus problemas, né? Então, essa análise ela é importante porque mostra muito que, a rigor, não é só o consumidor com baixa escolaridade, o consumidor de baixa renda que está exposto, mas todos nós enquanto consumidores, né? Todos nós. A gente tem uma racionalidade até um certo momento. Isso daí eu até trago na minha dissertação de mestrado. 93% das nossas decisões diárias são decisões não racionais. A gente só pensa 7% das nossas decisões diárias. Então, o que nos distingue de um cachorro é 7%. Então, a gente não pode se empolgar muito que a gente é estudado, que a gente consegue resistir a um assédio de consumo. É só você ficar meia horinha no Instagram que você já vai querer comprar alguma coisa, porque você vai ter acesso a uma vida artificial de outras pessoas, uma vida irreal, muitas vezes voltadas ao glamour, ao alcance de uma felicidade de família, uma felicidade conquistada através do dinheiro. Às vezes a gente vê aquelas famílias perfeitas que aplicam seus investimentos na bolsa de valores, e E aí criptomoedas, né? criptomoeda, aquele papo furado. E aí você consegue o crédito e vive uma felicidade. Então as coisas elas são muito sutis e a gente não consegue perceber nas nossas relações normais de participar de um grupo de WhatsApp, ou do Instagram, do Facebook. Então, assim, o acesso a esse tipo de informação é um acesso que, de forma subliminar, ele te leva à aquisição de produtos e serviços que muitas vezes ele te levam a uma desgraça financeira. Não, perfeito, é exatamente isso, né? Na rede social não tem espaço para infelicidade, para drama, ao contrário, as pessoas competem em quem tem o modelo de felicidade supostamente mais perfeito. E muitas vezes aquilo ali foi concebido artificialmente justamente para influenciar aquela pessoa que vive uma vida normal, real, com todas as dificuldades e que passa a desenvolver a insegurança, né, de tomar suas próprias decisões e segue a influência, né, dessas personalidades, desses digital influencer. Então, realmente, o que você coloca acaba por agravar essa dependência psicológica em relação a uma vida irreal, artificial e que supostamente o crédito estaria ali para favorecer, né? Carlos, mudando um pouco de assunto, nós falamos muito para um público que está se formando, estudante de direito, para um público que está iniciando agora a sua trajetória profissional, né? Então, quais os desafios, né, que essa pessoa vai enfrentar se ela optar, por exemplo, em seguir uma carreira na magistratura, né? O que ela tem que ter em mente? Qual é o foco que você entende necessário? Como é que você orientaria esse recém-formado, esse profissional que tem dúvidas em qual trajetória, qual carreira ele vai seguir? A pessoa, eu posso falar de magistratura, né? A Uhum. pessoa que tem a intenção de magistrado, de seguir a carreira na magistratura, primeiro que ela tem que entender que não só a inteligência, a capacidade de passar em um concurso da magistratura, ela tem que ter um perfil de magistrado. O perfil, ao mesmo tempo em que você consegue um status social para algumas pessoas, isso é importante, você consegue uma estabilidade financeira, você também tem desafios muito grandes. A sua vida, a vida particular de um magistrado, ela é uma vida diferente das outras pessoas. Ela é uma vida mais reclusa, ela é uma vida um pouco fora das redes sociais, ela é uma vida que você não pode ir para uma festa e beber um pouquinho mais, porque você vai estar julgando vidas de outras pessoas e dependendo da sua área de atuação, você pode sofrer consequências, profissionais em relação a isso. Então, assim, e também é uma vida para quem é magistrado estadual e até o federal também, é uma vida que você querendo ou não querendo, você vai passar pelo interior.
E a vida do interior, ela não fornece para o magistrado eh, Esse glamour, esse né? glamour, Essa estrutura. essa socialidade Uhum. que você tem aqui na capital. Então, assim, você vai ter que ter muito cuidado com as pessoas que vão se aproximar de você no teu âmbito pessoal e profissional muito grande. Então, assim, mas para mim, a minha, assim, tirando esse ponto negativo, que também não é só ponto negativo, existe uma satisfação pessoal muito grande. Você distribuir justiça, você recolocar aquela pessoa que teve seus direitos violados, você recompor esses direitos, é uma satisfação pessoal. Não julgar com imparcialidade, mas recuperar aquele direito que for violado através da sua atuação profissional, isso é algo que te satisfaz muito. Agora, hoje, em relação à trajetória, hoje, tudo que eu só costumo falar, inclusive dentro de casa, para meus sobrinhos e a minha filha, você tem que sempre colocar um objetivo na sua vida. E você tem que, você tem um objetivo fim. E você tem que construir quais são as etapas que você vai ter que enfrentar para chegar naquele seu objetivo fim. Hoje, um concurso de magistratura, ao contrário do que era no passado, ele exige anos de dedicação de estudo. Então, você vai ter ciência que dentro de uma média, você vai passar 5, 6 anos estudando até conseguir ser aprovado no concurso de magistratura. Então, você vai saber que aquele colega seu que entrou na advocacia já está ganhando o seu dinheiro, já está com o seu carro, a sua realidade vai ser diferente. O que eu aconselho para você diminuir um pouquinho isso? Dentro da sua graduação, você já pode estudar para um concurso médio, um concurso de analista, um concurso de técnico, para que quando você sair da sua faculdade, você já consiga ser aprovado e esse tempo de maturação de estudo até se chegar à aprovação no concurso de magistratura, você já tem uma certa estabilidade e uma vivência na área que é importante no início da carreira de magistrado. Isso na carreira de magistrado, de procurador da República, de membro do Ministério Público, procurador do Estado. Então, assim, é necessário, é bom você ter essa sua estabilidade, né? Trabalha, mas não trabalha tanto a ponto de te impedir de estudar, porque o estudo ele tem que ser, você tem que ter o tempo livre para estudar e o tempo ele tem que ser de qualidade, né? Não adianta você estudar 4, 5 horas por dia e estar morto de cansado e não conseguir render, né? A qualidade dos candidatos da magistratura hoje está elevadíssimo. O acesso à informação dos candidatos ele está muito grande, existem diversos cursinhos, ou inclusive cursinhos online. Então, assim, o pessoal do Acre, de Rondônia, de Roraima, do Pará, está no mesmo nível do pessoal de São Paulo, Rio Grande do Sul, Sul-Sudeste, do Nordeste nem se fala, que o pessoal lá gosta muito de passar em concurso, lá, o pessoal do Nordeste. Então, assim, tá todo mundo muito bem preparado e acabou os limites. O pessoal que é paraense faz o concurso no Pará, mas não faz no Amazonas. Não, o pessoal do concurso do Pará faz no Amazonas, do Amazonas faz em São Paulo faz aqui. Então, Democratizou, né, esse democratizou. acesso. Carlos, é muito bom ouvir isso de ti, porque eu conheço muitos juízes, muitos magistrados que têm um senso de compromisso social no exercício da atividade, mas você percebe ainda, né, um perfil, como você bem coloca, aquele perfil que ele acha que a função do magistrado ela serve exclusivamente para uma vaidade pessoal, né, dele obter. Ele faz o sacrifício, ele passa num concurso difícil, pronto, eu não tenho mais responsabilidade nenhuma, né? Eu não tenho compromisso nenhum, eu vou cumprir aqui as minhas metas de produtividade. Então, eu acho que é importante, né, se reafirmar que o magistrado ele tem realmente que desenvolver, ele tem que ser vocacionado, É isso né? aí. Ele tem que entender que a sua função judicante ela vai repercutir na esfera daquela pessoa, da sua família, de várias pessoas ao mesmo tempo, e essa sensibilidade social em nada compromete a sua isenção, ao contrário, eu acho que ela
torna a sua atividade, além de ser mais prazerosa, né, eu acho que há um sentimento de realização maior dentro dessa perspectiva. A pessoa realmente tem que ser vocacionada, na verdade, para tudo, né? A pessoa é Uhum. vocacionada para ser piloto de Fórmula 1. Eu, se eu fosse piloto de Fórmula 1, então jogador de futebol, ia ser um pedinte. Mas assim, realmente a pessoa que pensa em ser magistrado, ela tem que falar assim, pô, será que eu estou disposto a entregar essa parcela da minha vida à magistratura? Será que eu estou disposto a, dentro desse salário, ter estudado tanto para receber esse salário e trabalhar muito além do que você é pago para trabalhar? Ah, eu estou disposto. Eu acho que além dessas dificuldades justificam a prestação jurisdicional, justifica essa realização pessoal, você melhorar a vida da tua população, a tua responsabilidade com as gerações futuras, então eu sou vocacionado. Mas se não justifica, pode seguir outra área, não existe nenhum problema, então você não ter essa, essa vocação para a coisa. Perfeito. Carlos, agora num aspecto um pouco mais profissional, né, daquele advogado, né, que vai atuar na Justiça Federal, no juizado, ah, em causas relacionadas ao direito do consumidor. Eh, Tu podes colocar para a gente algumas situações em que você via que, por exemplo, o advogado ele não estava preparado tecnicamente para defender aquele direito, ou tinha insegurança numa audiência? De que maneira, né, isso repercute negativamente na própria análise do pedido? O juiz ele consegue perceber essa indecisão, essa falta de compromisso? Muitas vezes o sujeito ele chega na audiência sem entender o caso que ele está defendendo. Como é que isso repercute na própria instrumentalização do direito? Como é que o juiz ele consegue identificar, como é que ele reage a esse tipo de perfil de profissional? Perfeito. É porque assim, o que a gente vê é que às vezes os advogados eles ficam muito desesperados, talvez seja essa palavra, para encontrar clientela. E aí ele acha que ele encontrar 10, 15 clientes e peticionar de qualquer forma e ver o que que ele vai receber, isso daí justificaria um bom trabalho. E o que é que ele não faz? Ele não analisa as provas que ele está apresentando dentro da petição inicial, ele não descreve os fatos de uma forma qualificada e ele não procura identificar quais são aquelas provas necessárias para demonstrar a existência daqueles fatos que ele descreveu. E isso daí dificulta a análise do magistrado. Muitas vezes a gente identifica que a pessoa tem razão, mas não existe o contexto probatório que vai justificar uma sentença de procedência. E aí o insucesso do profissional, ele é uma coisa quase que certa, né? Salvo se houver um acordo, uma falha dentro no caso dos fornecedores, uma falha dentro da advocacia que está prestando auxílio ao fornecedor, o insucesso ele é meio que certo. Então, o advogado ele tem que se preparar não só daquele caso. E aí ele tem que, na verdade, transformar aquele caso no caso da vida dele, da vida do advogado, porque é o caso da vida do cliente dele. E mais do que ele selecionar e saber descrever aqueles fatos, eu acho que hoje há uma necessidade dos advogados se especializarem cada vez mais. Então não é só mais, isso é uma visão minha, não é mais o advogado ele se auto-intitular Generalista, né? generalista, ou então sou um advogado do direito do consumidor, Aham. não. Ele tem que ser um advogado, que eu vejo, ele faz uma especialização, um mestrado em direito do consumidor, mas se especializa mesmo em danos existentes do programa Minha Casa Minha Vida. Então ele se transforma no advogado especialista em direito do consumidor, mas voltado especificamente para um tipo de Um contrato, subnicho de um atuação. subnicho. Isso Uhum, daí já existe em cidades maiores. uhum. Aqui em Belém eu vejo que a advocacia ela ainda patina um pouquinho, e eu acho que quanto mais o advogado ele se propor a se especializar numa área, mais ele vai apresentar diferenciais para o seu cliente, mais ele vai ter a probabilidade de sucesso, porque ele vai saber todas as etapas
desde a fase administrativa dentro de uma instituição financeira, quais são aquelas resoluções do banco, isso daí eu estou falando de banco, né? Aquelas resoluções do Banco Central que trabalham com aquele tipo de produto que o banco está oferecendo, quais são o pensamento do banco em relação àquele tipo de contrato e quais são os entendimentos dos tribunais superiores e daquele tribunal que você está trabalhando relacionado especificamente a um tipo específico de contrato. Então, acho que o futuro da advocacia é esse. É esse. Isso daí fala Uhum, do direito do consumidor, mas isso daí vai para todas uhum. as áreas do direito. Então, esse advogado que não é especializado ou que não tem o domínio técnico, normalmente ele é um advogado que se apequena, né? No processo, numa audiência, por exemplo. Você percebe muito isso. O jurisdicionado é comum, ele não está acostumado com aquele ambiente, né, do judiciário. Para ele, aquilo vai gerar uma certa angústia, uma certa intranquilidade. Mas você percebe também muitos advogados, quando vão fazer audiências, né, quando vão participar de algum ato em que ele tenha que apresentar algum argumento oral, que ele tenha que se posicionar, que ele tenha que impugnar, inclusive uma decisão do magistrado, ele fica acanhado. É Né? isso aí. Eu acho que essa questão da insegurança ela repercute diretamente na própria capacidade dele de defender adequadamente o cliente. Percebias isso em Percebo, audiência? percebo direto. E ele fica acanhado porque ele não sabe o que fazer. Se ele fosse Uhum. uma pessoa especialista, ele saberia que a tese defensiva ela é procrastinatória, ele saberia que a tese defensiva não tem subsídio dentro da jurisprudência de determinado tribunal onde ele estava. Ele não precisaria do magistrado para lhe substituir nas perguntas que ele tem que fazer na hora de instruir o processo. O magistrado, ele até pergunta, mas de acordo com o seu interesse em chegar no resultado final, mas ele não pode se substituir a atividade do advogado, nem de autor, nem de réu, porque aí ele vai perder a sua isenção, a sua equidistância do processo, das provas, e ele vai acabar anulando o processo. Isso o magistrado não pode fazer, mas ele consegue identificar falhas técnicas tanto na defesa como na petição inicial. Esse comportamento em audiência é muito curioso, porque eu que já advogo há bastante tempo, eu vejo muito isso, do advogado ele não conhecer as regras básicas de arguição do autor e do preposto do réu. Por exemplo, você é advogado do autor, você não pode perguntar para o autor, você pergunta para o preposto do réu. E aí, muitas vezes, né, o advogado ele chega na audiência e quer fazer a pergunta para o autor. E quando ele tem essa intenção indeferida, ele não sabe como lidar, porque aí ele praticamente estava depositando toda a construção da sua tese naquele depoimento, e como o réu não pugnou por esta prova, aquela prova não vai ser produzida. É como se, na verdade, ainda pôde na mendigasse. Podia, doutor, você não vai querer ouvir, porque às vezes não há necessidade. Né? Então, Isso aí. você percebe muito essa dificuldade de entender a própria regra processual. É isso aí. Na verdade, isso daí são situações que acontecem mais nas varas, né? Nas varas Isso, de juizado, a gente dá isso. essa oportunidade para o advogado perguntar. Mas, assim, os fatos eles têm que estar bem descritos na inicial e bem demonstrados. E aí, tocaste num ponto, professor, que é importante. E isso o advogado, ele tem que, quando ele faz a petição, ele tem que ter a consciência de que não é ele que vai decidir o que está naquela petição. Vai ser uma outra pessoa que vai ter que ler aquela petição inicial dele, ou petição inicial ou defesa, e que tem muito pouco tempo para ler. Então existem se você olhar no Instagram, você vai encontrar diversos modelos que vão simplificar o olhar, a leitura daquela tua O próprio petição. visual law, né? Isso. E assim, a identificar, olha, ele fala determinada alegação de que foi inscrito indevidamente no Serasa o nome de determinada pessoa. E junta 30 documentos. Como é que o magistrado, que tem 10 minutos para ler aquela petição inicial durante o seu dia, vai procurar em 30 documentos no PJE, sai procurando sem nenhuma identificação? Não custa o advogado fazer uma referência, faz um print, joga no processo, só um pedacinho, Informa o ID. informa o ID, indica onde é que está, isso facilita demais para o magistrado. Então, assim, o advogado hoje, técnica, ele tem que pensar
como ele vai escrever aquela petição, não é para se satisfazer pessoalmente, mas sim para instruir, informar da forma mais clara possível uma terceira pessoa que nunca viu as partes, que não conhece a história das partes, mas tem que ter conhecimento daquele pouco tempo que ele tem, e a história tem que ser muito bem escrita e expressa naquele. Não há mais espaço para aquele advogado professoral, né, que Não. traz um repertório de doutrina, citações legais e que fazem com que a leitura seja maçante e tiram o foco daquilo que realmente é o bom direito, onde realmente está o cerne da discussão e que faria toda a diferença no eventual deferimento do pedido, né? Isso. O advogado ele pode gastar essa energia dele, escreve um artigo, escreve um livro, mas Escreve um livro, artigo, né? na petição não dá Não para perder dá, é tempo. verdade. Bem, a conversa tá boa aqui, mas infelizmente o nosso tempo vai acabando. Eu queria mais uma vez agradecer o Carlos, dar a ele a possibilidade de fazer suas considerações finais, mas desde logo lhe parabenizar, né, por exercer a magistratura com esse senso de compromisso, seja no aspecto técnico, né, é um magistrado que fez mestrado, que estuda o direito e que se preocupa com essa atualização que é importante, mas, acima de tudo, um magistrado que tem essa empatia, essa preocupação social, de fazer com que o seu trabalho realmente faça a diferença, né, na correção de injustiças e corrija determinadas distorções. Eu acho que isso é muito importante. Te agradeço, Carlos. Eu que agradeço, professor. É sempre uma oportunidade muito grande da gente participar desses podcasts, dessas entrevistas e apresentar uma outra visão do mundo do direito, porque parece que a visão do mundo do direito ela é uma visão muito do advogado. E às vezes o juiz, o promotor, ele não participa dessa, não informa a sua atuação, o seu trabalho, e acaba criando uma grande nuvem sobre o seu trabalho, do que eu entendo o magistrado também é uma pessoa, também é carne e osso, ele também se sensibiliza com a situação daquele processo. Então isso daqui é uma oportunidade muito legal de se apresentar, de dizer que aqui é um magistrado, ele conhece as coisas, ele tem a sensibilidade, o magistrado, o judiciário, de uma forma como um todo, ele tem a sensibilidade de julgar e de tentar apreciar aquele processo da forma mais isenta e mais profícua possível. Maravilha. Obrigado, Carlos. Um grande abraço a todos e continue acompanhando os nossos podcasts. Valeu, meu amigo. Muito obrigado. Foi ótimo.